Muitos anos atrás, eu comecei a pastorear muito cedo, com 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos de idade, e eu era uma pessoa muito brincalhona. Sabe aquela pessoa que gostava de brincar com tudo, fazer piada de tudo, pôr apelido em todo mundo tinha apelido. Eu olhava para a pessoa, esse parece não sei o quê. E assim, nunca tinha tido problema com isso, eu era um garoto, comecei a pastorear com 21, 22 anos, todo mundo ria. Mas, de repente, a Aquiles começou a crescer. E a gente chegou mais ou menos a umas 200 pessoas, e eu ainda era jovem com isso, tinha uns 24 anos de idade. Continuei fazendo algumas histórias, fazendo piadas, mas, de repente, eu comecei a perceber que as pessoas ficavam muito, mas muito ofendidas, com coisas que para mim era tão normal. Vem cá, fulano, vem ali, não sei o quê. Você é muito devagar mesmo. E as pessoas ficavam muito ofendidas, mas muito ofendidas. E eu não entendia por que elas ficavam ofendidas. E eu falava, meu Deus, mas eu sempre fui assim. Será que eu vou ter que mudar o meu jeito? Será que agora eu vou ter que ser esse pastor sisudo, carrancudo? Será que eu não vou poder fazer mais brincadeira? Será que eu vou ter que ficar com essa cara de velho? E aí, um dia, conversando com meu pai, ele olhou para mim e falou assim, filho, isso não pertence mais a você. Eu disse, não. Na mesma época, eu gostava de usar umas camisetas assim, sabe? Camiseta de jovem mesmo. E a Lupe olhou para mim e falou assim, você não tem nenhuma camisa de homem para você vestir? Tudo na mesma época, irmão, parece que vem tudo junto, né? E eu disse, mas essa camisa não é de homem? Ela falou, não, isso é uma camiseta, não é uma camisa. E eu falei, meu Deus, é um peso, né? É um fardo. E aí eu tinha que, agora não podia mais usar, eu tinha uma camiseta muito legal de surfista, e a Lupe falou que eu não podia usar mais aquela camiseta. Joguei minha camiseta fora, irmão. Depois meu pai falou, você não pode mais fazer essas brincadeiras. Eu, como assim? Normal, todo mundo brinca. E aí ele disse assim, sua palavra agora tem peso 2. Você está numa outra fase da sua vida. E ali eu aprendi que às vezes a gente está mudando de fase na nossa vida e a gente continua usando as mesmas estratégias, os mesmos jeitos que já não cabem mais para nós. Quando a gente olha esse texto aqui, é muito interessante. Moisés estava numa fase diferente da jornada dele. Moisés estava vivendo coisas na vida dele que ele nunca tinha vivido. Quando ele pegou o povo de Israel, ele foi sozinho falar com o faraó, enfrentar o faraó inteiro. Ele foi representar uma nação. Só ele falava, ele ia lá e falava com o faraó e ele voltava, é claro, Arão estava com ele, eu entendo isso, mas o que eu quero dizer para você é que ele não tinha divisão de tarefas, tudo dependia dele, era o que ele estava dizendo, eram as palavras dele para o povo, ele voltava para os anciões e dizia o que tinha que fazer, e agora Moisés está no deserto, com uma multidão de gente, e ele está usando as mesmas estratégias e o mesmo jeito que ele fazia quando ele estava no Egito. Ele representava, ele julgava todo mundo, ele falava com o faraó, ele falava com o pessoal do exército ali, dos anciões dos hebreus, ele fazia tudo isso. E agora ele está com uma multidão de mais ou menos 2 milhões de homens que estão caminhando com ele, fora as pessoas ali que dizem, né, que foram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, e essas 2 milhões de pessoas estão com problema. Eles têm problema na sua família, eles têm problema de território, você pegou a minha barraca, você está usando o meu... Ele matou ali, pegou água que era minha, e aquelas brigas acontecendo, e as pessoas vinham e faziam uma fila, tipo fila do INSS, às 5 horas da manhã, a pessoa já estava lá parada, esperando, e Moisés chegava e ficava de pé, ia julgando caso por caso. Por que ele fazia isso? Porque lá atrás, esse era o jeito que ele tinha aprendido de fazer as coisas. Esse era o normal dele, e mesmo que ele fizesse isso por um dia inteiro, as pessoas saíam insatisfeitas, a atenção não era dada, a resposta não era adequada, ele às vezes nem conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando para a quantidade de gente que está falando. E então a gente começa a aprender nesse texto que o mesmo método que ele usou quando ele quis salvar o povo ali, tirar o povo, é o mesmo método que ele está usando agora, que é agir sozinho. Você lembra o que ele fez quando o faraó chegou vindo atrás dele? Ele foi, dobrou o joelho
joelhos e clamou ao Senhor sozinho e falou: Deus, o que vai acontecer agora? Esse povo vai morrer. E Deus falou: diga ao povo que marche, Moisés. Está falando comigo o quê? Põe o pé na água. Era ele e Deus o tempo todo. E agora Deus está mostrando para ele, e através do sogro, o sogro dele chega, vê aquela multidão de gente ali parada, pedindo conselhos, dias todos sendo perdidos, cansados, e o sogro vira para ele e fala assim: isso não é bom o que você está fazendo. Isso não é bom o que você está fazendo. O que você está fazendo não é bom. E é interessante que Moisés vai justificar, vai dizer: não, é que eles vêm até mim, eles me procuram, eles não têm outra pessoa, só tem eu, e eu fico resolvendo os problemas sozinho. Eu vou dando as dicas do que eles têm que fazer sozinho. Eu vou fazendo as coisas. E aí ele fala, e eu vou aproveitando, vou ensinando as leis, vou mostrando as palavras, vou mostrando o que devem ser feito. Mas agora, Moisés está numa nova fase da vida dele, e ele precisa aprender outras coisas, ele precisa usar outros métodos. Se você está vivendo uma nova fase na sua vida, você não pode viver os métodos antigos da sua vida. Você tem que aprender o novo dessa nova fase. Isso é muito sério para nós, porque às vezes você casa, mas você ainda quer viver como solteiro. Você está vivendo, meu irmão, você está numa fase nova. Você é pai, você ainda quer viver como se não tivesse filhos. Você está numa fase nova da sua vida. Você foi promovido e você quer viver como ainda fosse subordinado. Agora você é o chefe. Você precisa aprender as coisas novas para viver a fase nova que Deus colocou na sua vida. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.